Ele atirou-me uma festa falsa de aniversário de casamento só para me entregar os papéis do divórcio. Eu queria uma plateia. Ele riu. Eu sorri, tirei uma caixa embrulhada em seda e pedi à mãe dele para abrir. Ela congelou, olhou para ele e saiu em silêncio. Ele nunca a seguiu. Os papéis do divórcio bateram-me no peito como uma bofetada. Surpresa, querida, sussurrou Jake ao meu ouvido, o seu hálito quente contra o meu pescoço enquanto 300 convidados nos observavam lá embaixo. O holofote queimava minha pele, mas não tanto como as suas palavras. Eu queria uma plateia para isto. As minhas mãos não tremiam quando peguei no envelope pardo. Deviam ter tremido. Qualquer esposa normal teria desmoronado ali mesmo naquele palco ridículo que ele construiu no meio da nossa festa de aniversário. Mas eu já não era uma esposa normal. Planeaste isto, disse calmamente, a minha voz firme apesar do rugido do sangue nos meus ouvidos. Antes de continuarmos, quero agradecer-vos por se juntarem a mim na partilha destas histórias de mulheres que se recusam a ser vítimas. Se acreditam que a verdade e a justiça devem prevalecer sobre as mentiras e a manipulação, por favor considerem subscrever. É gratuito e ajuda-nos a alcançar mais mulheres que precisam de ouvir isto. Agora vamos ver como isto se desenrola. O sorriso dele era puro veneno envolto em facetas caras. Cada detalhe, as flores, o champanhe, a lista de convidados, até aquele vestido que estás a usar, azul meia-noite, não é? Porque eu disse uma vez que fazia os teus olhos inesquecíveis. Ele riu-se, o som fez-me arrepiar. Queria que estivesses perfeita quando te destruísse. A multidão lá embaixo era um mar de bocas abertas e telemóveis erguidos. Alguém ofegou. Um copo de champanhe estalou contra o mármore. Mas tudo o que eu conseguia ouvir era a confissão do Jake a ecoar-me na cabeça. Ele tinha orquestrado toda esta noite apenas para me humilhar diante de todos os que conhecíamos. 5 anos, suspirei, olhando para o envelope nas minhas mãos. 5 anos de casamento e é assim que acabas com tudo. É assim que se termina com estilo, Brooke. Com uma plateia. Com impacto. Ele endireitou o laço como se tivesse acabado de dar a atuação da sua vida. As pessoas vão falar disto durante anos. Foi então que a vi. Melissa Cartwright estava junto à parede dos fundos, a tentar misturar-se nas sombras entre 2 colunas de mármore, mas aquele cabelo ruivo dela captava todas as luzes da sala como uma chama. Ela mordia o lábio inferior, os olhos verdes fixos em Jake com uma devoção que me dava vômitos. Ele sabia. Ela sabia que isto ia acontecer. Há quanto tempo? Perguntei ainda a segurar aqueles papéis. Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo andas a planear entregar-me os papéis do divórcio na nossa festa de aniversário? Há quanto tempo andas a dormir com a tua diretora de marketing? Há quanto tempo me mentes na cara todos os dias? A máscara confiante de Jake escorregou por apenas um segundo, tempo suficiente para eu ver o verdadeiro ele por baixo. Mesquinho, cruel e tão pateticamente inseguro que precisava de destruir a esposa em público para se sentir poderoso. Importa? Encolheu os ombros, já a virar-me costas. Assinas de qualquer maneira. O teu advogado fala com o meu. Dividimos tudo a meio e desapareces discretamente como a boa esposa que sempre foste. Era isso que ele pensava. Que eu ia aceitar esta humilhação e escorregar para as sombras. Que lhe ia deixar ter o seu momento de triunfo e desaparecer enquanto ele cavalgava rumo ao pôr do sol com a sua jovem amante. Mas Jake cometeu um erro crítico no seu grande plano. Assumiu que eu era a mesma mulher ingênua que casou com ele há 5 anos. A mesma esposa confiante que acreditava nas suas mentiras sobre trabalhar até tarde, sobre viagens de negócios, sobre amar-me. Pensava que eu estava sentada em casa, alheia e impotente, enquanto ele construía sua estratégia de fuga. O que ele não sabia era que eu estava a construir a minha. A discrepância do tipo de sangue tinha sido um acidente. Um simples erro durante o seu exame médico de rotina que me levou a mergulhar num buraco sem fundo onde nunca esperei entrar. Quando os registros médicos do Jake mostraram que ele era o negativo mas ambos os pais eram a positivo, o meu mundo virou-se do avesso. A genética básica ensinara-me que isso era impossível. Então contratei Marcus Tim, o melhor investigador privado que o dinheiro pode comprar. Usei o próprio dinheiro do Jake para financiar a investigação que acabaria por destruí-lo. A ironia era deliciosa.
Marcos descobriu tudo. A certidão de nascimento falsificada, os registros hospitalares alterados, o escândalo abafado de há 30 anos quando Jennifer Mitchell teve um caso com o sócio do marido. O teste de ADN que provava que Jake não era filho de Robert Mitchell e, portanto, não tinha direito legal à fortuna da família Mitchell. Jake construiu toda a sua identidade com base numa mentira. O nome, a herança, o lugar na sociedade, tudo roubado. E agora eu ia tirar-lhe tudo. Levei a mão à minha clute de noite. Os dedos encontraram a caixa embrulhada em seda que lá colocara horas antes. A caixa que continha fotocópias de todos os documentos que Marcos descobriu, juntamente com uma carta manuscrita que eu tinha encontrado entre os pertences pessoais da Jennifer quando ela foi hospitalizada no mês passado. Uma carta que ela escreveu ao marido a confessar tudo. Uma carta que nunca teve coragem de enviar. Tens razão, Jake, disse, a minha voz a ecoar claramente no silêncio atônito do salão. As pessoas vão falar disto durante anos. Afastei-me dele, virando-me para encarar a multidão lá embaixo. 300 rostos olhavam para mim. Amigos, família, colegas de negócios e oportunistas sociais que tinham vindo para ver os Mitchell celebrar mais um ano de felicidade conjugal. Em vez disso, estavam prestes a testemunhar a destruição completa de um homem que construiu a sua vida sobre mentiras. Mas primeiro, continuei a andar. Desci os degraus do palco com a cabeça erguida. Eu também tinha um presente para partilhar. Abri caminho pela multidão que se afastava, ignorando os sussurros e os olhares, até chegar à primeira fila, onde Jennifer Mitchell estava sentada, imóvel na sua cadeira. A mãe do Jake parecia ter visto um fantasma, provavelmente porque tinha. O fantasma do seu passado tinha finalmente vindo cobrar. Jennifer, disse suavemente, estendendo-lhe a caixa embrulhada em seda com um sorriso que me cortava como vidro partido. Importa-se de a abrir para mim? Acho que vai reconhecer o conteúdo. O rosto dela ficou branco como neve fresca. As mãos tremiam enquanto estendia os braços para a caixa, e eu vi o exato momento em que percebeu o que estava lá dentro. Atrás de mim, a voz do Jake estalou como um chicote. Brooke, mas que raio pensas que estás? Cala-te, Jake, disse sem me virar. Pela primeira vez na tua miserável vida, cala-te e deixa outra pessoa ter o centro das atenções. A caixa parecia mais pesada nas mãos trêmulas de Jennifer do que tinha direito de ser. 300 pessoas prenderam a respiração, os telemóveis a gravar cada segundo, enquanto ela desfazia lentamente a fita azul com dedos que pareciam prestes a partir-se. Era agora. O momento em que o mundo perfeito do Jake se desmoronava em pó. O momento em que eu lhe mostrava o que era vingança a sério. Os dedos da Jennifer moviam-se como se fossem feitos de vidro, cada movimento ameaçando estilhaçar. A fita de seda caiu e ela olhou para o conteúdo como se este pudesse mordê-la. Dentro da caixa estava uma única. Não, sussurrou ela tão baixo que só quem estava na primeira fila conseguiu ouvir. Mas o microfone que Jake insistiu em usar apanhou tudo. A sua negação ecoou pelo salão como uma oração que ninguém queria responder. Via desdobrar o papel com o mesmo cuidado que se usaria para lidar com uma bomba ativa. Porque era exatamente isso que era. 30 anos de segredos enterrados prestes a explodir da forma mais pública possível. Lê, Jennifer, disse suavemente, a minha voz a carregar uma autoridade que nunca soubera que possuía. Em voz alta. Deixa todos ouvirem o que escreveste ao teu marido há tantos anos. Ela ergueu os olhos para mim com um olhar cheio de décadas de medo. Por favor, Brooke, não assim. Não à frente de toda a gente. Não assim como. A voz do Jake cortou o silêncio, afiada de irritação. Saltou do palco e caminhou na nossa direção, o rosto corado de raiva. O que é este melodrama, mãe? O que está nessa carta? A boca da Jennifer abria-se e fechava-se como um peixe a lutar por ar. O papel tremia nas suas mãos e eu via as lágrimas a formarem-se nos cantos dos seus olhos. Lágrimas que provavelmente reprimia há 3 décadas. Ela não consegue lê-la, disse, dando um passo em direção ao Jake. Porque destrói tudo o que achas que sabes sobre ti mesmo. Tudo o que construíste da tua preciosa identidade. Brooke, não sei que jogo estás a jogar. Não é um jogo, Jake. É a verdade. Algo de que nunca foste particularmente fã. A voz da Jennifer estalou como folhas secas no outono. Meu querido Robert,
Começou, as palavras quase inaudíveis. A multidão aproximou-se, os telemóveis erguidos, todos a esforçarem-se para ouvir. Já não consigo carregar este fardo sozinha. O que estou prestes a contar vai mudar tudo e rezo para que consigas encontrar no teu coração o perdão. Jake ficou rígido. Mãe, para! Mas a Jennifer já não podia parar. A barragem tinha rebentado e 30 anos de culpa transbordaram. O inverno de 1993 foi o mais solitário da minha vida. Estava sempre a viajar em trabalho e eu sentia-me invisível dentro da minha própria casa. Quando David voltou de Chicago, quando me olhou como se eu importasse, a voz dela vacilou. Fiz uma escolha que me assombra todos os dias. O nome atingiu o Jake como um golpe físico. David Patterson. O antigo sócio do pai. O homem que fora como um tio para ele em criança. O homem que se mudou misteriosamente para a Califórnia quando Jake tinha 5 anos e nunca mais falou com a família. Tiveste um caso, disse Jake friamente, o cérebro de advogado já a ligar pontos que não queria ver. Jennifer assentiu, as lágrimas agora a escorrerem-lhe pelas faces. Durante 3 meses. 3 meses em que me senti viva novamente, em que me senti desejada. E então ela levou a mão à boca, tentando conter um soluço. Depois descobri que estava grávida. O salão estava silencioso, exceto pelo clique suave das câmaras dos telemóveis e o som distante de uma respiração nervosa. 300 pessoas a ver uma família implodir em tempo real. Disseste ao pai que o bebê era dele, disse Jake, a voz oca. Estava aterrorizada, continuou Jennifer, agora com a voz mais forte a cada palavra. A diferença de tempo era pequena. O Robert tinha estado em casa um fim de semana em fevereiro. Convenci-me de que podia ser filho dele. Queria que fosse filho dele. O rosto do Jake estava pálido como mármore. Mas sabias que não era. O médico que te fez nascer, sussurrou Jennifer, olhando diretamente para o filho. O Dr. Harrison. Ele era primo do David. Sabia do caso. O David confidenciou-lhe tudo quando já não conseguia lidar com a culpa. Quando nasceste, quando ele fez os testes de sangue, ela engoliu em seco. Ele veio ter comigo em privado, disse-me que os resultados provavam que não eras filho do Robert. Então subornaste-o, disse eu, completando as lacunas com o que tinha lido no relatório do investigador privado. Pagaste-lhe para falsificar os registros. Jennifer assentiu miseravelmente. $50.000. Dinheiro que herdei da minha avó. O Dr. Harrison alterou a documentação do tipo sanguíneo, retrodatou alguns registros, fez parecer que tinha havido um erro administrativo no registro original. Disse que ninguém questionaria. Jake cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. A minha vida inteira, o meu nome, a minha herança, o meu lugar nesta família. Tudo baseado numa mentira. Achei que te estava a proteger, disse Jennifer, a voz agora totalmente partida. Achei que te estava a dar a vida que merecias. O nome Mitchell, o estatuto social, a segurança financeira. Como podia tirar isso a uma criança inocente, mentindo a toda a gente? Jake explodiu, a sua compostura finalmente a ruir. Mentindo ao pai, a mim, a toda a gente que alguma vez importou. Mas Jennifer ainda não tinha terminado. Baixou o olhar para a carta novamente e via ganhar coragem para o golpe final. Aquele que eu esperava. Há mais, disse baixinho. Jake soltou uma gargalhada amarga e quebrada. Mas, o que mais pode haver? Os olhos da Jennifer encontraram os meus do outro lado do espaço entre nós. E por um momento vi algo que se parecia quase com gratidão. Ela sabia que isto precisava de sair cá para fora. Estava a afogar-se neste segredo há 30 anos, e eu acabará de lhe lançar um salva-vidas, mesmo que aos olhos dos outros parecesse uma âncora. Escrevi esta carta há 5 anos. Continuou, a voz a estabilizar. Na noite antes do teu casamento. Ia contar tudo ao Robert, confessar e deixá-lo decidir o que fazer. Mas depois conheci a Brooke. A cabeça do Jake virou-se bruscamente para mim, a confusão substituindo parte da raiva nos olhos. Ela foi tão gentil comigo naquele dia, disse Jennifer, com a voz a aquecer ligeiramente. No meio de todo o caos do casamento, quando todos estavam preocupados com flores, fotografias e os lugares à mesa,
ela percebeu que eu estava assoberbada. Trouxe-me chá, sentou-se comigo, perguntou pela minha vida. De verdade perguntou. Não aquela conversa de circunstância, mas interesse genuíno. Lembrei-me daquela tarde. A Jennifer parecia perdida no turbilhão dos preparativos do casamento, sentada sozinha enquanto Jake percorria a sala cumprimentar fornecedores e organizadores. Nos últimos 5 anos, continuou Jennifer, a Brooke foi a filha que nunca tive. Ligava-me todas as semanas, visitou-me no hospital quando fiz a cirurgia no ano passado, lembrou-se do meu aniversário quando meu próprio filho esqueceu. Cuidou de mim quando mais ninguém se preocupou. O rosto do Jake contorceu-se com algo feio. E então, mãe? E então ela foi simpática contigo? Isso não muda o que fizeste. Jennifer olhou diretamente para ele e, pela primeira vez naquela noite, a voz dela estava firme e clara. Não muda o que fiz. Mas muda o que eu devia ter feito. Porque, ao ver a Brooke nestes últimos 5 anos, a sua bondade, a sua força, a sua graça, ela fez uma pausa, reunindo-se para o golpe final. Fez-me perceber que tu, Jacob, não és nada como o homem que te criou. És egoísta, cruel e mesquinho. Herdaste o pior do teu pai biológico, e nenhum dos melhores traços do Robert. A carta esvoaçou até ao chão enquanto Jennifer se levantava, a sua voz erguendo-se para atravessar todo o salão de baile. A Brooke é a filha que eu devia ter tido, a criança que devia ter criado. Ela tem mais integridade no dedo mindinho do que tu mostraste em toda a tua vida. Jake ficou parado, a boca aberta, enquanto 300 pessoas absorviam a destruição completa de tudo o que ele pensava saber sobre si próprio. E eu sorri. O silêncio que se seguiu à declaração da Jennifer durou exatamente 3 segundos. Conversas começaram como fogo selvagem, espalhando-se de grupo em grupo à medida que a realidade do que acabavam de testemunhar se instalava. Ela disse que ele não é filho legítimo. 30 anos de mentiras. Herdeiro ilegítimo. Os sussurros ficaram mais altos, mais ousados. Vi rostos transformarem-se à medida que as implicações os atingiam, um por um. Já não eram apenas convidados de festa. Eram testemunhas da destruição completa de uma das famílias mais proeminentes da cidade. Margaret Whitmore, que me tinha cumprimentado tão calorosamente uma hora antes, agora olhava para o Jake como se fosse um estranho que se tinha perdido e entrado na sua sala de estar. O batom perfeitamente aplicado deixará uma mancha vermelha no flute de champanhe, esquecido no choque. Isto não pode ser verdade, murmurou alguém atrás de mim. Os Mitchell são membros fundadores do clube de campo. Sempre foram pilares desta comunidade. Aparentemente, não, veio a resposta cortante. Aparentemente, viveram uma farsa completa. Jake estava parado no centro de tudo, o rosto a passar por emoções mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Negação, raiva, humilhação, desespero. Cada uma surgia e era substituída pela seguinte. O cabelo perfeito agora estava desalinhado. O laço, torto. A fachada de menino de ouro estava a rachar em tempo real. Mas foi a mudança na multidão que me fascinou verdadeiramente. Estas pessoas tinham bajulado Jake durante anos, ansiosas por brilhar com a glória herdada da sua riqueza e estatuto social. Agora olhavam para ele como se ele as tivesse traído pessoalmente. Porque, de certa forma, foi isso mesmo que ele fez. Richard Blackstone, o maior cliente de negócios do Jake, já se dirigia para a saída. A esposa seguia logo atrás, os saltos a bater urgentemente no chão de mármore. Nem olharam para trás. No mundo deles, associação com escândalos era quase tão prejudicial como o escândalo em si. Jake, a voz do Richard ecoou pelo salão antes de chegar à porta. Vamos precisar de rever os termos do nosso contrato logo na segunda-feira de manhã. Todos ouviram a mensagem subentendida. A conta Blackstone, no valor de quase 2 milhões anuais, estava prestes a desaparecer. Perto da parede do fundo, avistei o grupo dos irmãos de fraternidade do Jake de Yale. Homens que tinham festejado com ele durante 4 anos, que tinham sido padrinhos no nosso casamento, que estiveram presentes em cada marco importante do nosso relacionamento. Recuavam da cena como se estivesse contaminada. Devíamos ir, sussurrou um deles. Mas o microfone que Jake ainda usava captou-o na mesma. Isto vai estar nas redes sociais dentro de 1 hora.
Já está, respondeu outro, erguendo o telemóvel. Alguém está a transmitir isto em direto. Já tem 3.000 visualizações e a subir. Transmissão em direto. Claro! No mundo de hoje, humilhação privada era uma impossibilidade. A execução pública de Jake estava a ser transmitida para qualquer um com ligação à internet. Mas a pessoa em quem eu realmente estava focada encontrava-se perto do canto dos fundos, onde tentou esconder-se nas sombras toda a noite, Melissa Cartwright. O segredo ruivo do Jake tinha ficado completamente pálido. O seu vestido verde esmeralda agora parecia berrante sob as luzes do salão, como se estivesse vestida para uma festa totalmente diferente. Mais cedo, ela estava confiante, a beber prosecco e a ver o telemóvel à espera de mensagens tranquilizadoras do seu amante casado. Provavelmente imaginava esta noite como a sua grande entrada, o momento em que se apresentaria como a futura senhora Mitchell. Agora, parecia querer desaparecer pelo chão. Via apertar mais o seu clutch de marca à medida que a realidade a esmagava. O homem com quem dormia não era herdeiro de nenhuma fortuna. Era o filho ilegítimo de um caso com 30 anos. A herança em que contava não existia. O estatuto social que desejava estava construído em areia movediça. O telemóvel vibrou-lhe na mão. Provavelmente uma mensagem da colega de casa ou da irmã a perguntar se estava mesmo naquela festa de que todos falavam online. Via ler. Via o rosto dela enrugar-se ligeiramente. Via lançar um último olhar ao Jake, ainda ali parado no seu caro smoking, com ar perdido e derrotado, antes de se virar e caminhar para a saída. Não correu, isso chamaria atenção. Em vez disso, moveu-se com a precisão cuidadosa de quem tenta muito não ser notado. Cabeça baixa, ombros direitos, mala pressionada contra o corpo como armadura. Mas eu reparei. E mais importante, o Jake também reparou. Vi a cabeça dele virar-se. Viu avistar a figura dela afastar-se. Por um momento, algo de desesperado passou-lhe pelo rosto. O olhar de um homem a afogar-se ao ver o colete salva-vidas afastar-se. Melissa, chamou ele, a voz a quebrar ligeiramente. Ela parou à entrada do salão. Mas não se virou. Toda a multidão seguiu o seu olhar. 300 pares de olhos pousaram na mulher que fora amante secreta dele até há poucas horas. Agora, era apenas mais uma convidada que não conseguiu afastar-se rápido o suficiente. Ela desapareceu pela porta sem uma palavra, deixando Jake parado ali com os braços meio erguidos, a boca aberta, com o ar de um tolo. O tolo que sempre foi por baixo dos fatos caros e da confiança herdada. Foi então que começou o verdadeiro êxodo. Os Henderson saíram em seguida, seguidos pela família Caruter. Depois os amigos de golfe do Jake, os colegas de negócios, os trepadores sociais que tinham sido tão ávidos em bajular o herdeiro Mitchell. Um por um, desapareceram como geada ao amanhecer. Alguns deram desculpas. Acordar cedo amanhã. Ou a ama tem de sair já. Outros simplesmente evaporaram, sem explicações, com medo de serem fotografados na cena de tamanha destruição social. Mas as saídas mais cruéis foram as daqueles que tinham estado mais próximos. Marcus Webb, o padrinho de casamento do Jake, cruzou o olhar com ele do outro lado da sala e abanou a cabeça lentamente antes de sair. Sem palavras. Sem explicações. 30 anos de amizade acabados com um único gesto. A família Preston, vizinhos que tinham sido como avós adotivos para o Jake, recolheram as suas coisas com uma eficiência determinada que dizia tudo. A senhora Preston ensinara o Jake a andar de bicicleta na sua garagem quando ele tinha 6 anos. Agora, nem o conseguia encarar. Em 15 minutos, 2/3 do salão tinham esvaziado. Os poucos que restavam agrupavam-se em pequenos grupos, as vozes baixas mas os olhares constantes. Não estavam lá por lealdade. Estavam lá pelo espetáculo. À espera de ver até que ponto Jake ainda podia cair. Durante tudo isto, permaneci perfeitamente imóvel. Não me vangloriei, não fiz discursos, não exigi atenção. Simplesmente observei o homem que tentou humilhar-me a descobrir o que era humilhação de verdade. O champanhe no meu copo tinha perdido o gás, mas dei um gole na mesma. Soube a vitória. A senhora Luton aproximou-se então, o rosto envelhecido vincado pela preocupação. Tinha sido minha vizinha desde a infância. Conhecia-me muito antes de eu ser uma Mitchell. Querida, disse suavemente, pegando na minha mão livre com ambas as suas, estás bem?
Pela primeira vez naquela noite, o meu sorriso foi genuíno. Estou perfeita, Sra. Luton. Obrigada por perguntar. Ela apertou-me a mão uma vez, acenou com a cabeça em compreensão e afastou-se. Foi nesse momento que soube que estava na hora de ir embora. Já tinha ficado tempo suficiente para ver o mundo do Jake desabar. Agora queria ir para casa e servir-me de uma bebida como deve ser. Algo que não soubesse a mentiras e promessas quebradas. Coloquei o flute vazio numa mesa próxima. Peguei na minha pequena mala de noite e caminhei para a saída sem olhar para trás. Atrás de mim, a voz do Jake ecoou pelo salão meio vazio. Brooke, espera. Brooke. Mas eu não esperei. Não precisava de esperar. Ele quis uma plateia para o nosso fim. Agora tinha uma. Para o dele. O valet trouxe o meu carro enquanto eu esperava debaixo do dossel de cristal do hotel, respirando o ar fresco da noite que me soube a liberdade. Atrás de mim, através das janelas do chão ao teto, ainda podia ver os convidados restantes agrupados no salão como abutres a remexer os restos. Mas eu já não estava a olhar para trás. O meu telemóvel vibrou com notificações, mensagens, chamadas perdidas, alertas de redes sociais. A história já se espalhava para além das paredes do salão, a propagar-se pelo mundo digital onde os escândalos vivem para sempre. Mas silenciei tudo e guardei o telemóvel na mala. Esta noite era minha. A viagem de carro para casa pelas ruas vazias pareceu surreal. Os candeeiros de rua pintavam poças douradas no alcatrão e a cidade parecia estranhamente silenciosa, como se o próprio universo estivesse a prender a respiração. Baixei os vidros e deixei o vento despentear-me o cabelo, sem me importar que isso arruinasse o penteado perfeito. Jake elogiara uma vez. Quando estacionei na nossa garagem, na minha garagem, corrigi-me. A casa ergueu-se escura e imponente contra o céu cheio de estrelas. A mansão em estilo tutoriano que o Jake adorava exibir aos amigos, com seus jardins cuidados e a fachada de pedra importada. Dentro de algumas horas, seria apenas mais uma peça de propriedade num quebra-cabeça legal muito complicado. Descalcei os saltos no átrio e caminhei descalça pelo chão de mármore até a cozinha. O silêncio parecia diferente agora, não vazio, mas expectante, como se a casa em si estivesse à espera de ver o que aconteceria a seguir. Servi-me de 3 dedos do Macallan 25 que o Jake guardava trancado no armário do seu escritório. A garrafa que ele reservava para ocasiões especiais. Bem, esta certamente qualificava. O uísque queimou lindamente enquanto eu vagueava até a sala de estar e me afundava na poltrona de couro virada para a janela com vista para o jardim. Lá fora, as luzes de segurança lançavam tudo em preto e branco contrastante, fazendo o mundo parecer um filme antigo. O meu telefone tocou. Toque personalizado do Jake. Deixei ir para o voicemail. Tocou de novo imediatamente. E de novo. A 4ª chamada. A curiosidade venceu-me. Atendi sem dizer olá. Brooke, graças a Deus. A voz dele estava rouca, desesperada. Onde estás? Precisamos de falar. Isto é uma loucura. Não podes acreditar no que a minha mãe disse esta noite. Ela tem tido problemas de memória. O médico disse que o estresse pode causar delírios. Jake, a minha voz estava calma como água parada. Basta. Tens de ouvir-me. Eu sei que estás zangada por causa dos papéis do divórcio, mas podemos resolver isto. Podemos ir a um terapeuta. Podemos. De onde estás a ligar? A pergunta pareceu desorientá-lo. O quê? Ainda estou no hotel. Na garagem. Toda a gente se foi embora. Brooke. Até o staff. Ninguém me consegue encarar. Dei mais um gole do uísque caro dele. Bom. Como assim, bom? A minha vida inteira acabou de implodir em direto na internet. Tens ideia do que isto significa para mim? Para minha carreira? Para tua herança. Completei suavemente. O silêncio entre nós estendeu-se como um abismo. Tu sabias, sussurrou finalmente. Tu sabias antes desta noite. Já sabia há meses, Jake. Sobre o David Patterson. Sobre os registros médicos falsificados. Sobre o Dr. Harrison ter aceitado $50.000 para esconder a verdade. Fiz uma pausa, deixando aquilo assentar. Sobre tudo. O teu exame médico de março. Tipo de sangue. O negativo. Lembras-te? Mas os teus pais são ambos A positivo.
Mesmo tu devias ter aprendido o básico da biologia. É impossível. Ouviu expirar bruscamente, provavelmente a lembrar-se do mesmo momento que eu, quando fez uma piada sobre ser adotado porque os tipos de sangue não coincidiam. Se ao menos soubesse o quão perto da verdade estava. Então contrataste alguém, disse ele, a voz plana. Investigaste a minha família. Investiguei o meu marido. Porque quando alguém que amas começa a agir como um estranho, ou aceitas as mentiras ou procuras a verdade. Eu escolhi a verdade. E esta foi a tua vingança. Destruir-me em público. Levantei-me e caminhei até a janela, observando as sombras dançarem no relvado. Não, Jake. Isto foi justiça. Tu quiseste humilhar-me diante de todos os que conhecemos. Quiseste uma plateia para minha destruição. Por isso, dei-te uma plateia para a tua. Mas podias ter me dito em privado. Podíamos ter resolvido isto discretamente, como pessoas civilizadas. O riso que me escapou foi afiado como vidro partido. Civilizado? Como entregar papéis de divórcio à tua esposa na festa de aniversário de casamento? Como dormir com a tua funcionária durante 8 meses enquanto mentias-me na cara todos os dias? Como planeares roubar metade de tudo o que construí enquanto foges com uma mulher que mal tem mais idade que os teus diplomas universitários? Ele não respondeu. Não podia responder. A diferença entre nós, Jake, é que eu só destruí o que já era falso. O teu nome. A tua herança. A tua reputação. Nada disso era real. Andaste a viver a vida de outra pessoa durante 30 anos. Brooke, por favor. Cometi erros. Tu não cometeste erros. Fizeste escolhas. Cada mentira. Cada traição. Cada decisão cruel. Escolheste tudo. Do outro lado da linha, ouvi ao longe o som de portas de carro a baterem, motores a ligarem-se. Os últimos convidados da festa finalmente a irem embora. Jake estava sozinho naquela garagem. Tal como estaria sozinho para o resto da vida. A minha mãe, disse ele de repente. Disseste que encontraste aquela carta entre os pertences dela. Violaste a privacidade dela. Roubaste documentos pessoais. Eu estava a levar-lhe roupa limpa quando ela estava no hospital. Lembras-te? O susto com a pneumonia em abril. Estavas demasiado ocupado com a tua diretora de marketing para visitar a tua própria mãe. A memória ainda doía. A carta caiu de um dos livros dela. Eu não a roubei, Jake. Encontrei-a. E depois de 5 anos a ver-te levar o crédito por tudo o que o teu pai construiu, a ver-te tratar as pessoas como degraus para o teu sucesso, decidi que alguém precisava de saber a verdade. Então decidiste brincar a Deus com a minha vida? Não. Decidi parar de ser a vítima no meu próprio casamento. O silêncio foi ainda mais longo desta vez. Quando ele falou de novo, a voz parecia menor, mais jovem, de alguma forma. E agora? O que acontece agora? Agora descobres quem és realmente. Não o filho do Robert Mitchell. Não o herdeiro de uma fortuna que nunca ganhaste. Não o meu marido, seja lá quem isso for. E nós? Não existe nós. Jake. Não existe há muito tempo. Esta noite só tornou isso oficial. Ouvi-o respirar do outro lado da linha. Ouvi o som distante do trânsito a passar junto ao hotel. Ele estava sentado no carro, numa garagem vazia, provavelmente ainda com aquele smoking caro, provavelmente ainda a tentar perceber como é que o seu plano perfeito falhou tão espetacularmente. Vou dar entrada dos papéis do divórcio amanhã, disse suavemente. Com o meu nome de solteira. Curter. O nome que sempre disseste soar demasiado comum, demasiado vulgar. Afinal, é o único nome verdadeiro neste casamento. Brooke. Adeus. Jake. Desliguei a chamada e desliguei o telefone por completo. Lá fora, um carro virou para o nosso bairro. Algum festeiro noturno a regressar à casa da sua própria noite fora. Mas passou sem abrandar, os faróis varrendo brevemente a janela antes de desaparecerem na escuridão. Acabei o uísque e coloquei o copo vazio sobre a mesa lateral. Amanhã começaria o processo de desfazer 5 anos de finanças partilhadas, bens partilhados, mentiras partilhadas. Esta noite, dormiria sozinha na minha própria cama, na minha própria casa, com o meu próprio nome. Pela primeira vez em meses, isso soava perfeito. Na primeira noite que dormi sozinha na nossa cama,
Fiquei a olhar para o teto até o amanhecer e permiti-me lembrar como tudo começou. Não o casamento. Não as mentiras. Mas o momento em que deixei de ser ingênua. Foi numa terça-feira de março, quando Jake chegou à casa do seu exame físico anual, a acenar os resultados dos exames como uma bandeira de vitória. Está tudo limpo, anunciou, largando os papéis no balcão da cozinha antes de ir para o duche. O médico disse que tenho a atenção de um jovem de 20 anos. Eu estava a preparar o jantar, quase sem prestar atenção, quando algo no relatório chamou-me a atenção. Tipo de sangue. O negativo. Fiquei a olhar para aquelas letras, o garfo suspenso a meio caminho da boca enquanto provava o molho da massa. Nessa noite, enquanto Jake roncava ao meu lado, tirei o álbum de casamento. Página após página de fotografias cuidadosamente posadas, mas parei numa imagem específica. O Jake ladeado pelos dois pais na recepção. Os três riam-se de uma piada que já não conseguia lembrar. Os olhos do Robert Mitchell eram nitidamente avelã com salpicos de dourado. Os da Jennifer eram castanhos escuros, quase pretos com a luz certa. Mas os olhos do Jake sempre tinham sido verdes, verde esmeralda brilhante. Tinha feito aulas suficientes de biologia para saber o básico. Dois pais de olhos castanhos não podem produzir um filho de olhos verdes sem uma combinação genética muito específica e recessiva. Combinações estatisticamente improváveis. Juntando a isso a incompatibilidade do tipo sanguíneo, a probabilidade caía para quase impossível. Mas as pessoas adotam crianças o tempo todo. Famílias guardam segredos. Talvez houvesse uma explicação simples que todos preferiam não discutir. Exceto que o Jake sempre se orgulhara tanto da herança Mitchell. Usava-a como armadura, sempre a referir-se à sua linhagem, à sua ligação genética ao sucesso da família. Se tivesse sido adotado, certamente saberia. As dúvidas corroíam-me há semanas. Dava por mim a estudar fotografias de família com uma lupa, à procura de semelhanças que deviam ser óbvias. O Jake tinha o queixo teimoso da Jennifer, sim, mas podia ser coincidência. A altura combinava com a do Robert, mas também combinava com metade dos homens do círculo social deles. Era ridículo. Estava a ver mistérios onde não havia nenhum. A criar problemas no casamento porque estava aborrecida ou inquieta ou à procura de drama. Foi isso que me disse todas as manhãs enquanto Jake me beijava na testa e saía para suas reuniões importantes. Mas depois encontrei a fotografia. Estava a limpar a secretária antiga do Robert no escritório. Uma tarefa que a Jennifer vinha adiar desde a morte dele, 2 anos antes, quando descobriu uma pasta parda escondida atrás dos documentos fiscais. Lá dentro havia dezenas de fotos da infância do Jake, mas uma fez-me prender a respiração. Jake, com 8 anos, ao lado de um homem alto, de cabelo escuro e olhos verdes. Verdes brilhantes, inconfundíveis, da mesma tonalidade que os do Jake. A mão do homem descansava sobre o ombro do Jake com uma familiaridade casual, e ambos sorriam para a câmara como se partilhassem um segredo. No verso, alguém tinha escrito, Jake e tio David, Natal de 1995. Tio David. David Patterson. O antigo sócio do Robert, que se tinha mudado misteriosamente para a Califórnia quando Jake era pequeno. O homem de quem a Jennifer nunca falava, cujo nome a fazia mudar de assunto sempre que surgia numa conversa. Fiquei sentada naquele escritório durante 2 horas, a olhar para aquela fotografia, a sentir o meu mundo virar ao contrário. Na segunda-feira seguinte, contratei Marcus Tim. Marcus foi-me recomendado pela minha amiga advogada de divórcios, Sarah. Embora eu lhe tivesse dito que estava a investigar potenciais funcionários domésticos. Era discreto, profissional e suficientemente caro para saber que faria um trabalho minucioso. Preciso que investigue a filiação do meu marido, disse-lhe no nosso primeiro encontro, num café no centro. Especificamente, preciso de saber se o Robert Mitchell é mesmo o pai biológico dele. Marcus nem pestanejou. Alguma razão específica para o pedido? Inconsistências médicas. Discrepâncias no tipo de sangue. Uma fotografia que levanta questões. E quer isto totalmente confidencial? Absolutamente. Se o meu marido ou a família dele descobrirem que esta investigação existe, saberei que veio de si. Marcos passou 6 semanas a desfazer 30 anos de mentiras cuidadosamente construídas. Encontrou os registros médicos originais do nascimento do Jake,
os que mostravam um verdadeiro tipo sanguíneo, antes de o Dr. Harrison os alterar. Rastreou a enfermeira reformada que assistiu ao parto e que se lembrava de ter sido instruída a manter certos detalhes em segredo. Localizou David Patterson em Sacramento, onde vivia há 3 décadas com o apelido de solteira da mãe. E, o mais importante, encontrou a carta da Jennifer. Ela tinha-a escondido num cofre bancário do outro lado da cidade, juntamente com outros documentos que nunca quis que o Robert visse. O cofre estava registrado com o apelido de solteira dela, aberto na mesma semana em que o Jake nasceu. Marcos tinha contactos no banco que lhe deviam favores. A carta era tudo o que eu suspeitava. E pior, o caso da Jennifer não tinha sido apenas um momento breve de fraqueza. Durou todo o inverno de 1993. Ela estava apaixonada por David Patterson. Planeava deixar o Robert por ele, até descobrir que estava grávida, e entrar em pânico. Ler aquelas páginas manuscritas foi como assistir a alma de alguém a confessar os seus segredos mais sombrios. Jennifer escreveu sobre subornar o Dr. Harrison, sobre convencer David a desaparecer, sobre mentir ao Robert todos os dias durante 30 anos. Escreveu sobre ver o Jake crescer sabendo que ele vivia a vida de outra pessoa. Mas a parte mais devastadora foi o final, onde admitia que manter o segredo não era para proteger o Jake, era para proteger a si própria, a sua reputação, o seu casamento, o seu lugar na sociedade. Marcos entregou-me o dossiê numa tarde chuvosa de quinta-feira, juntamente com provas de ADN que confirmavam o que eu já sabia. Jake não era um Mitchell. Nunca tinha sido. O que planeia fazer com esta informação? Perguntou Marcos enquanto eu assinava o último cheque. Não sei ainda. Jennifer começou a confiar em mim, a partilhar memórias que nunca tinha contado a ninguém. A maioria era nostalgia inofensiva, mas de vez em quando deixava escapar algo que confirmava o que eu já sabia. O David dizia sempre que o Jake tinha os olhos dele, murmurou uma tarde, enquanto organizávamos fotografias antigas. Costumava preocupar-me que alguém notasse a semelhança. Quando é que o David se mudou? Perguntei casualmente. Quando Jake tinha 5 anos. Logo depois do Robert o promover a sócio. O momento era perfeito. Demasiado perfeito. Ela estava a testar-me. Percebi. A ver quanto eu já sabia. A ver se podia confiar-me os seus segredos. A revelação veio durante a recuperação da pneumonia. A medicação contra as dores deixava-a sonolenta e sem filtros. E uma noite, enquanto a ajudava a vestir o pijama, ela agarrou-me o pulso com uma força surpreendente. Ele nunca devia saber, sussurrou, os olhos desfocados mas urgentes. Prometi ao David que levaríamos isto para a cova. Mas ao ver-te estes últimos meses, ver o quanto és boa, o quanto te importas. A voz quebrou. Tu és a filha que devia ter criado, não o filho sobre quem menti. Nessa noite, ao regressar à casa do hospital, tomei a minha decisão. Jake queria terminar o nosso casamento com uma plateia? Muito bem. Eu dar-lhe-ia a maior plateia que alguma vez tivera. Mas o espetáculo não seguiria o guião dele. Deixei-o planear a festa de aniversário de casamento. Deixei-o escolher o local, a lista de convidados, o menu. Sorri e acenei quando me mostrou os designs dos convites. Fingi surpresa quando insistiu em contratar fotógrafos profissionais. Até o ajudei a escolher o smoking. Enquanto isso, planeava minha própria surpresa. A caixa embrulhada em seda. O momento cronometrado com cuidado. O instante em que a Jennifer não teria escolha se não revelar a verdade que escondeu durante 30 anos. Jake achava que estava a orquestrar a minha destruição. Em vez disso, estava a construir o palco da sua. 2 meses depois, estava de joelhos num lago sem nome, a ver pequenos peixes nadarem entre os meus dedos dos pés enquanto o café arrefecia na minha caneca preferida. A cabana que aluguei ficava a 50 metros atrás de mim, com telhas de cedro envelhecidas e uma porta de rede que batia com o som mais satisfatório do mundo. Um quarto, uma casa de banho, uma cozinha do tamanho do closet do Jake, uma varanda virada a este para ver o nascer do sol sobre uma água que não pertencia a ninguém, e a toda a gente. O oposto de tudo o que a minha vida tinha sido. Descobri este lugar numa tarde de quarta-feira, no fim de setembro, ao conduzir sem rumo por estradas secundárias depois de assinar os papéis finais do divórcio. A agente imobiliária chamava-se Ruth.
Usava botas de caminhada sujas e não perguntou por que queria alugar um sítio tão remoto. A antiga inquilina era escritora, explicou, enquanto me mostrava o interior com as paredes de pinho e a lareira de pedra. Dizia que o silêncio a ajudava a pensar. Claro que há quem ache tanto silêncio desconfortável. É perfeito, respondi antes que ela acabasse a visita. Naquela primeira manhã, acordei confusa com a ausência de som. Sem trânsito. Sem vizinhos. Sem o telemóvel do Jake a vibrar com chamadas importantes às 6 da manhã. Só pássaros, água e vento entre os pinheiros. Sentei-me na varanda de pijama, a beber café que sabia mesmo a café. E não a mistura amarga e cara que o Jake preferia, e chorei. Não de tristeza. De alívio. As plantas de lavanda chegaram numa sexta-feira, entregues por um adolescente numa carrinha que me ajudou a cavar buracos na terra arenosa ao lado dos degraus da varanda. Elas gostam de drenagem, disse ele, a mostrar-me a profundidade certa para plantá-las. E voltam todos os anos, desde que não mexa muito com elas. Gosto dessa filosofia. Não mexer muito com ela. Mas a Margarete disse que ninguém estava sequer a olhar para ele. Terminei essa chamada mais cedo. Senti-me desconfortável com essa vigilância indireta. O colapso do Jake não era da minha responsabilidade, e eu não queria tornar-me no tipo de pessoa que se alimenta da miséria alheia, mesmo que essa pessoa tivesse tentado alimentar-se da minha. A verdade é que eu raramente pensava nele agora. Os meus dias tinham ritmo, mas não aquele horário artificial de obrigações sociais e manutenção de aparência que dominava a minha vida de casada. Acordava quando o sol batia na janela do quarto. Caminhava pelo trilho junto ao lago. Lia livros que não tinham nada a ver com autoajuda, redes de contatos ou como ser uma melhor esposa. À tarde, cuidava da horta que comecei atrás da cabana. Tomates, ervas aromáticas e feijão verde que, provavelmente, durariam mais do que o meu casamento durou. O trabalho físico sabia-me bem, honesto, de uma forma que os almoços de caridade e inaugurações de galerias nunca tinham sido. As noites eram para o baloiço da varanda que a Ruth instalou depois de eu ter elogiado um parecido na loja de ferragens. Observava o céu mudar de cor sobre a água enquanto o jantar cozinhava na pequena grelha que comprei como prenda de boas-vindas a mim mesma. Comida simples, peixe do mercado local, legumes da minha horta, pão da padaria da vila 15 milhas dali. Mantive exatamente 3 amizades da minha vida antiga. A Sarah, a senhora Luton e, surpreendentemente, a enfermeira de cuidados paliativos da minha sogra. A Carmen, que me contactou depois do funeral da Jennifer para saber se eu estava bem. O resto daquele círculo social evaporou-se naturalmente, não por confrontos dramáticos, mas porque, no fundo, nunca tínhamos sido amigas. Éramos adereços umas das outras para manter aparências. Carmen visitava às vezes, trazendo notícias do mundo lá fora, que agora me pareciam cada vez mais distantes. Aquela rapariga ruiva da festa, disse ela na última visita. A Melissa. Voltou para casa, para o Ohio. Desativou todas as redes sociais antes. Boa para ela. Respondi. E era verdade. Melissa tinha sido dano colateral no teatro de crueldade do Jake. Provavelmente aprendeu mais sobre si própria no rescaldo do que esperava. E o teu ex-marido, continuou a Carmen, com cuidado. Ele tem perguntado por ti. Onde foste? Como estás? Nada de ameaçador. Só. Curioso. Como se não conseguisse entender por que desapareceste tão completamente. Sorri, então. Sorri de verdade pela primeira vez naquela conversa. Isso é porque ele nunca entendeu quem eu era, para começo de conversa. A cabana não tinha presença nas redes sociais. Nenhum ângulo digno de Instagram. Nenhuma localização marcada no Facebook. Apaguei todas as minhas contas no dia seguinte à mudança. E senti como se tivesse cortado as correntes de âncora. Todos aqueles anos a curar uma vida perfeita online. A documentar experiências em vez de as viver de verdade. Jake nunca entenderia esse tipo de contentamento. Toda sua identidade tinha sido construída com base em validação externa. Em ser visto, reconhecido, invejado. A ideia de que alguém pudesse encontrar realização no anonimato era incompreensível para ele. E era exatamente por isso que o meu silêncio o atormentaria mais do que qualquer vingança que eu pudesse ter planeado. Ele queria uma plateia para minha humilhação. Em vez disso, eu dei-lhe uma plateia para a destruição dele,
e depois saí completamente do teatro. Agora, ele encenava o seu colapso para lugares vazios. E eu estava finalmente, verdadeiramente, livre. O copo de champanhe escorregou-me dos dedos no momento em que vi aquelas mensagens no telemóvel dele. Eu não estava a bisbilhotar. Juro que não estava. O telemóvel dele estava a vibrar no balcão da cozinha enquanto ele tomava banho, e o ecrã acendeu-se com uma notificação que me gelou o sangue. Mal posso esperar para te ver no hotel esta noite, meu amor. Apaga esta mensagem como sempre, meu amor. Apaga esta mensagem como sempre. Essa frase atingiu-me como um golpe físico. As minhas pernas ficaram fracas e tive de me agarrar ao balcão de mármore para me equilibrar. A cozinha cara que tínhamos renovado juntos, de repente, parecia-me estranha, fria. Cada superfície parecia gozar comigo com a sua perfeição. Devo mencionar que sou vice-presidente de marketing na Sterling & Associates, uma das firmas de consultoria mais prestigiadas da cidade. O meu marido, David, é o CEO. Construímos esta empresa juntos do zero. Passamos 15 anos a transformá-la no que é hoje. Eu tratava de todas as relações com os clientes importantes, de todas as campanhas que nos colocaram no mapa, enquanto ele se focava em operações e finanças, ou assim pensava eu. Ali, de pé, com o meu pijama de seda, a olhar para aquela mensagem, percebi o quão ingênua tinha sido. Quantas noites tardias disse ele que eram reuniões com investidores? Quantas viagens de fim de semana seriam, supostamente, conferências com clientes? As peças começaram a encaixar-se com uma clareza nauseante. Ouvi o chuveiro desligar-se no andar de cima. As minhas mãos tremiam enquanto memorizava rapidamente o número de telefone. Depois coloquei o telemóvel exatamente onde o tinha encontrado. Quando ele desceu 20 minutos depois, a secar o cabelo e a trautear qualquer melodia, eu estava a fazer café como se nada tivesse acontecido. Bom dia, linda, disse ele, beijando-me a face. Os seus lábios pareciam gelo contra minha pele. Bom dia, consegui dizer, com a voz, de algum modo, firme. Estás acordada cedo para um sábado. Golfe com o Marcos, lembras-te? Depois talvez passe pelo escritório para preparar a apresentação de segunda-feira. Pegou no telemóvel, olhou para ele e apagou algo rapidamente. Demasiado rapidamente. Eu acenei com a cabeça, mexendo lentamente o café. Que apresentação é essa? A proposta para a Henderson Industries, sabes? Aquela em que temos trabalhado há meses. O tom dele tinha aquela condescendência subtil que eu andava a notar com mais frequência ultimamente, como se eu estivesse a esquecer detalhes importantes, como se não estivesse a fazer a minha parte. Mas eis o que o David não sabia. Eu estava a tratar da conta da Henderson Industries pessoalmente. Não havia apresentação nenhuma na segunda-feira. Nunca houve. Depois de ele sair, sentei-me na nossa sala de estar durante 2 horas, apenas a olhar para o horizonte da cidade através das nossas janelas do chão ao teto. O nosso apartamento na cobertura, com a sua arte moderna e mobília de design, parecia um museu de mentiras. Cada peça cara sussurrava acusações. Há quanto tempo isto estava a acontecer? Quem era ela? Alguém do trabalho? Uma cliente? As perguntas giravam na minha cabeça como abutres. Finalmente obriguei-me a mexer, a pensar com clareza. Não era o momento para lágrimas ou confrontos. Era o momento para investigação. Construir uma carreira a reunir informação, a analisar padrões, a compreender motivações humanas. Ia abordar isto como qualquer outro projeto, começando por aquele número de telefone. Uma simples pesquisa inversa disse-me tudo o que precisava de saber. O número pertencia a Rebecca Shen, a nossa gestora sênior de contas. 28 anos. MBA por Harvard. Deslumbrante, naquela maneira natural que faz outras mulheres sentirem-se invisíveis. Tinha se juntado à nossa empresa há 18 meses com recomendações brilhantes. 18 meses. Pensei na altura em que o David começou a trabalhar até mais tarde, a fazer mais viagens de negócios, a tornar-se mais distante. A linha temporal coincidia perfeitamente. A Rebecca. A bela e ambiciosa Rebecca, com seu sorriso perfeito e fatos de marca. A Rebecca, que se oferecia sempre para projetos que exigiam viagens. A Rebecca, que de alguma forma acabava sempre em reuniões com o David, mesmo quando a sua especialização não era relevante.
Lembrei-me dela na festa de Natal da empresa no ano passado, de como se ria de todas as piadas do David, de como a mão dela ficava mais tempo do que devia no braço dele quando falavam. Senti uma picada de algo. Então, não era bem ciúme, mas como intuição. Mas ignorei. Confiava no meu marido. Confiava no nosso casamento. Que tola eu tinha sido. A manhã estendeu-se pela tarde enquanto eu reunia mais provas. Os extratos do cartão de crédito mostravam despesas em restaurantes onde nunca tinha estado, hotéis em cidades onde o David dizia estar sozinho em negócios. As redes sociais dele, que eu nunca tinha examinado antes, revelavam padrões subtis. Fotos de conferências onde a Rebecca também estava presente, embora nunca no mesmo enquadramento. Eram cuidadosos. Profissionais. Isto não era um caso impulsivo nascido da paixão. Era calculado. Estratégico. Estavam a jogar a longo prazo, e eu era o obstáculo que estavam lentamente a contornar. Ao fim do dia, quando David voltou para casa a cheirar vagamente a perfume, que não era o meu, já tinha tomado a minha decisão. Sentei-me em frente a ele ao jantar, a vê-lo cortar o bife com movimentos precisos, a ouvi-lo falar sobre o jogo de golfe com Marcos. Um amigo que, como vinha a descobrir, tinha estado na Europa toda semana. Como está a correr a apresentação para Henderson? Perguntei casualmente. Ele hesitou com a comida ainda na boca. Bem. Mesmo bem. Acho que vamos arrasar. Que ótimo. Deveria rever os materiais antes de segunda-feira, não achas? Como vice-presidente de marketing. Outra pausa. Claro, envio-te amanhã. Mas ambos sabíamos que não o faria. Tal como ambos sabíamos que não havia apresentação nenhuma. As mentiras tinham se tornado tão rotineiras para ele que já se esquecera de que fui eu que criei metade das relações com os nossos clientes. Nessa noite, enquanto David dormia ao meu lado, fiquei a olhar para o teto e fiz uma promessa a mim mesma. Eles achavam-se tão espertos, tão discretos. Achavam que eu era apenas a esposa devotada que olhava para o lado, que se focava no trabalho enquanto David tomava as decisões importantes. Não faziam ideia do que tinham desencadeado. Porque aqui está o que nenhum dos dois sabia. Eu não tinha sido apenas VP de marketing nos últimos 15 anos, eu tinha documentado tudo. Cada interação com clientes. Cada decisão financeira. Cada movimento estratégico que construiu a nossa empresa. Tinha registros que eles já nem se lembravam que existiam. E dentro de 3 semanas, no nosso gala anual da empresa, ia mostrar-lhes exatamente o que acontece quando subestimam a mulher que construiu o vosso sucesso. Os dias seguintes foram uma tortura disfarçada de normalidade. O David continuava a encenação com uma atuação digna de um Oscar. Dava-me um beijo de despedida todas as manhãs. Dizia que me amava. Até trouxe flores na terça-feira. Rosas brancas, as minhas supostas favoritas. Exceto que as minhas favoritas sempre foram peônias. A Rebecca, pelos vistos, preferia rosas. Sei disto porque comecei a observar. Não de forma obsessiva ou perturbadora. Sou empresária, não detetive. Mas os padrões revelam-se quando sabemos o que procurar. E o David sempre foi descuidado com os detalhes. Na quarta-feira de manhã, cheguei cedo ao escritório e apanhei o elevador até ao piso executivo. O nosso edifício tem gabinetes de vidro. Ideia do David, algo sobre transparência e liderança. A ironia não me escapou enquanto observava através das paredes de vidro, inclinado sobre a secretária da Rebecca, com a mão pousada na parte inferior das costas dela. Já nem tentavam esconder, ou talvez nunca tivessem escondido, e eu é que tinha sido demasiado confiada para ver. Bom dia, Sr. Sterling, disse a Rebecca quando me viu a observá-los. O sorriso dela era perfeito, caloroso, profissional, completamente inocente. O David estava apenas a rever os meus relatórios trimestrais. Claro que sim, respondi suavemente. Esses relatórios são mesmo importantes. Devia dar-lhes uma vista de olhos. O lampejo de pânico nos olhos dela durou talvez meio segundo, mas eu apanhei-o. A mão do David largou as costas dela como se tivesse queimado. Na verdade, ainda estão em rascunho, disse ele rapidamente. Provavelmente melhor esperares até estarem finalizados. Desde quando é que escondemos rascunhos um do outro? Mantive a voz leve, curiosa em vez de acusatória.
Sempre partilhamos tudo nesta empresa. Transparência, lembras-te? O maxilar do David ficou tenso. Claro. Só quis dizer. Eu entendo exatamente o que quiseste dizer. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, e um silêncio desconfortável instalou-se entre nós. A Rebecca ocupou-se de papéis na secretária, de repente muito interessada numa pasta. O David limpou a garganta e sugeriu que discutíssemos o assunto no gabinete dele mais tarde. Sorri e concordei. Depois fui até ao meu próprio gabinete e fechei a porta. O problema com paredes de vidro é que funcionam nos dois sentidos. Se eu os conseguia ver, eles também me viam. E eu precisava de privacidade para o que estava prestes a fazer. Peguei no meu portátil pessoal e comecei a cavar mais fundo. Cartões de crédito corporativos. Despesas de viagem. Orçamentos de entretenimento para clientes. Tudo que antes confiara ao David sem supervisão. O que encontrei deu-me volta ao estômago. Jantares caros para dois em restaurantes que nunca tinha ouvido falar. Suítes de hotel em cidades onde a nossa empresa não tinha clientes. Compras de joias que nunca chegaram até mim. O padrão de gastos contava uma história de engano sistemático financiado pelo sucesso da nossa empresa em conjunto. Mas a traição financeira empalidecia perante o que descobri a seguir. Escondidas nos relatórios de despesas de viagem do David estavam reuniões com potenciais compradores, não clientes, compradores. Pessoas interessadas em adquirir a Sterling & Associates. O David andava meses a tentar vender a nossa empresa, a negociar nas minhas costas, a preparar-se para vender o negócio que eu ajudei a construir do zero. Os e-mails que encontrei na conta de empresa que ele raramente usava foram devastadores. Discussões sobre eliminar cargos executivos redundantes após a aquisição, conversas sobre simplificar a estrutura de gestão, linguagem corporativa para despachar a esposa, manter a amante. Eles não estavam apenas a ter um caso. Estavam a planear apagar-me por completo. Imprimi tudo, com as mãos a tremer de raiva. 15 anos de casamento. 15 anos a construir algo juntos. E ele estava pronto para deitar tudo fora por uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha, ao mesmo tempo que destruía minha carreira e segurança financeira. Nessa noite, o David voltou a chegar tarde. Mais um jantar com clientes, que eu agora sabia ter sido um encontro romântico com a Rebecca. Como correu o teu dia? Perguntou ele, a desapertar a gravata. Tão casual, vindo de alguém que estava ativamente a tramar a minha destruição. Produtivo. Respondi. Estive a pensar sobre o futuro da empresa. O nosso futuro. Algo no meu tom fez com que ele parasse por um momento. A máscara escorregou, e vi cansaço nos olhos dele. O que queres dizer? Apenas que construímos algo incrível juntos. Seria trágico se alguém tentasse deitá-lo abaixo. Ele estudou o meu rosto por um longo momento. Claro. Somos parceiros em tudo. Parceiros. A palavra sabia-me a fel na boca. David, disse eu com cuidado. Se alguém estivesse a trair a empresa, a trair a nossa confiança, o que gostarias que eu fizesse? Denunciar imediatamente, naturalmente. A traição é o pior tipo de infração empresarial. A voz dele estava firme, mas o músculo na mandíbula contraiu-se. Mesmo que a traição viesse de alguém próximo. Especialmente nesse caso. A ousadia era de tirar o fôlego. Ali estava ele, a trair-me de todas as maneiras possíveis, a dar-me lições sobre lealdade e confiança. Fico contente por estarmos em sintonia, disse eu suavemente. Nos dias que se seguiram, observei a relação deles com novos olhos, os olhares trocados nas salas de reuniões, o hábito da Rebecca de ficar até mais tarde nos mesmos dias em que o David fazia horas extra, a forma como ela tocava no braço dele durante apresentações, um instante demasiado longo para ser profissional. Os nossos empregados também já tinham começado a notar. Apanhei conversas sussurradas que paravam quando eu entrava nas salas, olhares solidários de colegas que achavam que eu era alheia ao que todos os outros viam. A humilhação era quase pior do que a traição. Tinha me tornado nessa mulher, a esposa ingênua, a última a saber, o alvo de pena no local de trabalho. Mas subestimaram-me. Viram o que esperavam ver, uma esposa dedicada, em negação, demasiado confortável para abalar o barco.
Não faziam ideia de que eu estava a documentar cada reunião, cada relatório de despesas, cada documento legal que importaria quando tudo isto viesse abaixo. Porque ia cair. Eu ia garantir que sim. O gala anual da empresa era dentro de 10 dias, o nosso maior evento do ano, a celebrar o sucesso e a reconhecer os melhores colaboradores. O David, tradicionalmente, fazia um discurso sobre os valores da empresa: integridade, lealdade, parceria. A ironia ia ser deliciosa. Mas primeiro, precisava de garantir que a Rebecca estaria presente para testemunhar a sua queda, ao lado do David. E eu sabia exatamente como garantir isso. A beleza de conhecer a agenda do teu inimigo é que podes estar sempre 3 passos à frente. Eu sabia que o David e a Rebecca se encontravam todas as terças-feiras no Meridian Hotel, no centro da cidade. Não para negócios, para o que quer que chamassem aquele arranjo patético. Também sabia que usavam sempre o elevador de serviço para evitarem ser vistos juntos no átrio principal. Nessa terça-feira, posicionei-me no elegante bar do hotel, sentada estrategicamente onde podia ver tantos elevadores como a entrada do restaurante. Não estava lá para os confrontar. Estava lá para aprender. Às 18h47 em ponto, a Rebecca saiu do elevador de serviço, o cabelo ligeiramente despenteado, a blusa amarrotada de uma forma que me disse tudo o que precisava de saber. O David saiu 30 segundos depois, a ajustar a gravata com a expressão satisfeita de um homem que achava que estava a escapar-se com um crime. Eles não me viram. Nunca me procuraram, porque eu era apenas a esposa aborrecida que ficava em casa com seus livros e o seu vinho. Como estavam enganados. Segui-os até ao restaurante, sentando-me 2 seções mais atrás, com uma linha de visão perfeita. O que testemunhei nas 2 horas seguintes foi, em partes iguais, fascinante e nauseante. Eles não eram apenas amantes. Eram conspiradores. A Rebecca tirou uma pasta com documentos da empresa que reconheci imediatamente. Listas de clientes, projeções financeiras, planos estratégicos. Informação a qual ela não tinha qualquer direito de aceder, muito menos de partilhar fora do escritório. O grupo Blackstone aumentou a oferta em 12%, sussurrou ela, deslizando os papéis pela mesa. Estão dispostos a acelerar a diligência se conseguirmos fornecer mais dados sobre retenção de clientes. O David acenou com a cabeça, a estudar os documentos. E o cronograma de transição? 6 meses no máximo. Querem uma nova estrutura de gestão. O sorriso da Rebecca era predador. Sem complicações. Sem redundâncias. Sem redundâncias, ou seja, sem mim. Bebi um gole de vinho e continuei a ouvir enquanto eles planeavam o desmantelamento sistemático de tudo o que eu construí. Discutiram quais os empregados a manter, que clientes seriam mais valiosos para os novos donos, como estruturar a venda para minimizar implicações fiscais. Estavam a vender o trabalho de uma vida como se fosse apenas mobiliário de escritório. Mas o que eles não sabiam é que eu me preparava para esta possibilidade há mais tempo do que eles andavam a planear a traição. Quando David e eu criamos a Sterling & Associates, insisti em proteções legais específicas. Chama-se intuição. Ou talvez senso empresarial. Já tinha visto demasiadas mulheres serem afastadas das empresas que ajudaram a construir. Fiz questão de incluir na estrutura corporativa cláusulas de salvaguarda que eles aparentemente se esqueceram. Como a cláusula que exige aprovação executiva unânime para qualquer venda ou reestruturação. Como a provisão que dá a qualquer um dos sócios fundadores poder de veto sobre decisões de pessoal. Como a estipulação de que qualquer tentativa de remover um executivo fundador sem justa causa desencadeia uma auditoria imediata às finanças e decisões da empresa. O David assinou esses documentos há 15 anos sem os ler com atenção. Estava demasiado entusiasmado com o sonho de criarmos o nosso próprio negócio. Demasiado confiante nas precauções legais paranoicas da sua esposa amorosa. Agora, essas precauções iam salvar-me. Essa noite, sentei-me no meu escritório e delineei a minha estratégia. Isto não era apenas sobre travar a traição deles. Era sobre garantir que enfrentassem consequências à altura da sua desonestidade. Primeiro, contactei o Marcos, o suposto parceiro de golfe do David. Acontece que o Marcos estava em Londres há 3 semanas, completamente alheio ao facto de o David usar o seu nome como álibi. O Marcos ficou furioso. Era amigo do David há 20 anos,
e ser usado como encobrimento involuntário para um caso extraconjugal não lhe caiu nada bem. O que precisas de mim? Perguntou ele, depois de eu explicar a situação. Apenas honestidade, respondi. Quando chegar o momento, preciso que digas às pessoas exatamente onde estiveste estas últimas semanas. O Marcos concordou de imediato. O David sempre foi arrogante, mas isto é nojento. Tu mereces melhor. Depois, contactei o nosso departamento de IT, especificamente o Tom, o nosso chefe de cibersegurança. O Tom sempre foi mais leal a mim do que ao David. Fui eu quem recomendou a sua promoção. Fui eu que lutei pelos seus aumentos salariais. Preciso de perceber as nossas políticas de retenção de e-mails, disse-lhe durante um café informal. Está tudo guardado por no mínimo 7 anos, explicou o Tom. Política da empresa, exigência legal. Por quê? A rever os nossos procedimentos de proteção de dados. Sabes como sou minuciosa. O Tom sorriu. Uma das tuas melhores qualidades. Não te preocupes. Se alguém precisar de recuperar e-mails ou documentos antigos, temos arquivos completos. Perfeito. A terceira parte do meu plano envolvia a própria Rebecca. Ela tinha sido nomeada para o prêmio Rising Star no nosso próximo gala. Uma honra que exigia uma apresentação sobre as suas contribuições para o sucesso da empresa. Fiz questão que a nomeação dela passasse. Na verdade, defendi-a pessoalmente na reunião do comitê de seleção. A Rebecca demonstrou uma iniciativa notável este ano, disse ao comitê. Merece reconhecimento pelas suas contribuições únicas para a eficácia da nossa equipe executiva. O David pareceu surpreendido, mas satisfeito. A Rebecca corou, encantada, e agradeceu-me pelo apoio. Nenhum dos dois questionou por que razão eu estava a ser tão generosa com alguém que supostamente não suspeitava de nada. O elemento final era o mais crucial, e o mais satisfatório, de organizar. O nosso gala anual incluía sempre uma apresentação multimédia com os feitos da empresa, testemunhos de clientes e destaques dos funcionários. Como VP de marketing, era tradicionalmente eu a supervisionar a parte audiovisual. Este ano, tomei controle pessoal de cada detalhe técnico. Quero tudo perfeito, disse a equipa de AV. Esta apresentação representa os valores e integridade da nossa empresa. Sem erros. Sem atalhos. A equipa acenou com entusiasmo. Conheciam a minha reputação por excelência e atenção ao detalhe. O que não sabiam era que eu estava a preparar materiais adicionais. Materiais que iam destacar as contribuições únicas do David e da Rebecca para a empresa, de formas que eles nunca esperavam. As capturas de ecrã das mensagens. Os recibos dos jantares românticos. Os registros financeiros que mostravam desvio de fundos da empresa. As cadeias de e-mails a discutir negociações secretas de venda. Tudo seria exibido em alta definição, em múltiplos ecrãs, visíveis para os nossos 200 clientes, empregados e parceiros de negócio mais importantes. A beleza do meu plano estava na sua simplicidade. Não estava a infringir nenhuma lei. Não estava a sabotar a empresa. Estava simplesmente a partilhar informação factual sobre como a nossa equipe executiva andava a conduzir os negócios. Se o David e a Rebecca se orgulhavam da sua relação e do seu planeamento estratégico, deveriam ficar encantados por vê-lo reconhecido publicamente. 3 dias antes do gala, a Rebecca passou pelo meu gabinete com um sorriso nervoso. Estou tão entusiasmada com sábado à noite, disse ela. Sinto que vai ser mesmo uma celebração de tudo o que conseguimos este ano. Ah, vai ser absolutamente isso, garanti-lhe. Tenho a sensação de que este gala vai ser lembrado durante muitos anos. Ela saiu satisfeita e confiante. Pobre Rebecca. Ela não fazia ideia do quão certa estava. A Rebecca não está deslumbrante? O David comentou, a observar enquanto ela encantava os presentes. Absolutamente radiante. Está realmente a brilhar ultimamente. O sucesso assenta-lhe bem, concordei. A primeira hora decorreu exatamente como planeado. Cocktails, networking, o convívio corporativo habitual que se tornará segunda natureza para mim ao longo dos anos. Desempenhei o meu papel na perfeição. A anfitriã graciosa, a esposa prestável, a executiva respeitada. Vários clientes elogiaram a organização da noite. Este é o vosso melhor gala até agora, disse-me a Margaret Thornton,
da Apex Industries. Estou ansiosa pela apresentação. Ouvi dizer que preparaste algo mesmo especial este ano. Nem imaginas, respondi com um sorriso que provavelmente pareceu mais predador do que eu queria. Às 20h30, foi servido o jantar. O David fez o seu discurso tradicional de boas-vindas, falando sobre integridade, parceria e os valores que tornavam a Sterling and Associates especial. A ironia era tão espessa que se podia cortar com uma faca. Sempre acreditamos que a confiança é a base de qualquer relação de sucesso, disse ele, com a voz a ecoar pelo salão. Seja com os nossos clientes, os nossos parceiros ou os nossos colegas. A honestidade e a lealdade é o que nos distingue. A ovação foi estrondosa. Bati palmas como todos os outros. Até me levantei para aplaudir. O David apanhou o meu olhar e piscou-me o olho, claramente satisfeito com a sua performance. O discurso da Rebecca, ao aceitar o prêmio Rising Star, foi igualmente divertido. Falou sobre aprender com mentores experientes, sobre a importância da dedicação e da discrição nas relações com clientes, sobre o seu compromisso com o sucesso contínuo da empresa. Tive uma sorte incrível em trabalhar de perto com a nossa equipe executiva, disse ela, com o olhar a demorar-se no David. A sua orientação tem sido íntima e transformadora. Mais aplausos. Mais sorrisos cúmplices entre ela e o David. Mais sinais óbvios que metade da sala já tinha provavelmente percebido. Às 21h15, pedi licença para verificar os preparativos da apresentação. A equipa de AV estava pronta, os ecrãs estavam posicionados na perfeição, e os meus materiais especiais estavam carregados e testados. Tudo parece perfeito, disse Alton, o nosso diretor de IT. Quando eu der o sinal, começa a apresentação exatamente como ensaiamos. Combinado. Vai ser um espetáculo do caraças, respondeu ele, sem fazer ideia. Voltei ao salão exatamente quando serviam a sobremesa. O David levantou-se para apresentar a tradicional apresentação multimédia da noite. A nossa celebração anual de conquistas e destaques da empresa. Senhoras e senhores, é um prazer apresentar um olhar sobre os sucessos notáveis deste ano e as pessoas que os tornaram possíveis. As luzes apagaram-se. Os ecrãs acenderam com o logotipo da empresa. Música suave começou a tocar enquanto imagens dos nossos escritórios, da nossa equipa, das nossas conquistas preenchiam os ecrãs. Durante os primeiros 10 minutos, tudo decorreu normalmente. Testemunhos de clientes, destaques de projetos, reconhecimento de colaboradores. O público assistia com interesse cortês, os copos de vinho a brilhar com a luz refletida dos ecrãs. Depois veio a sessão que intitulei Liderança Executiva em Ação. A primeira imagem mostrava o David e a Rebecca no elevador do hotel. A mão dele na cintura dela. A cabeça dela encostada ao ombro dele. O carimbo de data e hora mostrava claramente que era durante o horário de expediente, numa terça-feira à tarde. Um murmúrio percorreu a audiência. O garfo do David caiu no prato. A imagem seguinte mostrava capturas de mensagens. Mal posso esperar para sentir as tuas mãos em mim outra vez. O quarto de hotel já está reservado para esta noite. Apaga isto como sempre. O murmúrio virou-se em suspiros. Alguém ao fundo da sala soltou uma risada nervosa. A Rebecca estava branca como a Cal olhava para os ecrãs como se estivesse a ver a sua própria execução. Mas eu não tinha acabado. A apresentação continuou com registros financeiros, despesas de hotel cobradas a cartões de crédito da empresa, jantares caros para 2 faturados como entretenimento de clientes. Exceto que as câmaras de segurança do restaurante mostravam apenas o David e a Rebecca darem sobremesa um ao outro como adolescentes. Depois veio a traição empresarial, provas de e-mails sobre a venda da empresa, discussões sobre eliminar executivos redundantes, acesso não autorizado da Rebecca a informações confidenciais de clientes. O salão estava completamente em silêncio agora, exceto pelo zumbido dos projetores. 200 das pessoas mais influentes do nosso setor estavam a ver o meu marido e a sua amante serem expostos em tempo real. O David finalmente encontrou a voz. Desliga isso, sibilou para mim. Desliga isso agora mesmo. Mas querido, respondi docemente, autossuficiente para as mesas próximas ouvirem. Sempre disseste que a transparência era nossa maior força. A última sessão da apresentação foi a minha favorita.
Imagens de segurança do escritório a mostrar a Rebecca a entrar na suíte do David depois do expediente. Gravações de chamadas telefônicas a discutir o cronograma da venda. Registros bancários a mostrar que o David já tinha transferido fundos significativos para contas às quais eu não tinha acesso. Quando os ecrãs finalmente se apagaram, o silêncio era ensurdecedor. Depois, a Margaret Thornton começou a bater palmas, devagar ao início, depois com mais entusiasmo. Apresentação brilhante, disse ela, com a voz a ecoar pela sala atônita. Absolutamente brilhante. Outros clientes juntaram-se. Não estavam a celebrar a traição do David e da Rebecca. Estavam a aplaudir o que reconheciam como uma estratégia empresarial magistral. Eu acabará de demonstrar exatamente quão minuciosa, estratégica e absolutamente implacável conseguia ser para proteger o que era meu. O David empurrou a cadeira com tanta força que ela caiu ao chão. A Rebecca chorava, o rímel a escorrer-lhe em linhas negras pelo rosto. Vais pagar por isto, rosnou o David, agarrando no casaco. Na verdade, disse eu, erguendo-me com elegância e ajustando os brincos da minha avó, acho que vais descobrir que és tu quem vai pagar por tudo. Porque aqui está o que o David se esqueceu, na sua arrogância. Eu ainda detinha 51% da Sterling & Associates. E, a partir daquela noite, era a única autoridade executiva. 6 meses depois, sentava-me no meu novo gabinete de canto, redesenhado, a rever os relatórios trimestrais que mostravam que a Sterling & Associates não só sobreviveu ao escândalo, como prosperou por causa dele. Aparentemente, demonstrar publicamente o teu compromisso com a integridade, mesmo que implique destruir o teu próprio marido, é excelente para os negócios. Na manhã seguinte ao gala, o meu telemóvel não parou de tocar. Clientes que assistiram à humilhação do David ligavam para expressar a sua admiração pela forma como lidei com a situação. Isso exigiu verdadeira coragem, disse-me a Margaret Thornton. E, francamente, é exatamente o tipo de liderança com que queremos trabalhar. Novos negócios começaram a surgir. Empresas que antes hesitavam em trabalhar conosco passaram a ver a Sterling & Associates como novo padrão de responsabilidade corporativa. A minha reputação pessoal, como alguém disposta a sacrificar tudo por princípio, tornou-se o nosso maior trunfo de marketing. O David e a Rebecca não tiveram a mesma sorte. O grupo Blackstone retirou a sua proposta de aquisição em menos de 48 horas. Dadas as recentes revelações sobre a integridade da gestão, explicava a carta formal do representante, já não consideramos a Sterling & Associates um alvo de aquisição adequado sob a liderança atual. Claro que não. Tinham estado a negociar diretamente com o David, confiando nas promessas dele de uma transição tranquila e uma estrutura corporativa limpa. Descobrirem que ele andava a desviar fundos da empresa e a conduzir negociações de venda não autorizadas fez com que questionassem tudo sobre o negócio. O David tentou lutar contra o divórcio, claro. Contratou advogados caros. E alegou que eu tinha prejudicado injustamente a sua reputação. Mas é difícil argumentar difamação quando as provas estão documentadas nos registros da empresa, nas filmagens de segurança e nas próprias mensagens dele. A sua equipa jurídica acabou por aconselhá-lo a chegar a um acordo discreto. O acordo pré-nupcial que assinamos há 15 anos, mais uma das minhas precauções paranoicas, garantia que o adultério dele anulava qualquer direito aos meus bens empresariais. Ele ficou com a casa. Eu fiquei com a empresa. A carreira da Rebecca terminou ainda mais rapidamente do que a do David. As notícias correm depressa no nosso setor. E a mulher que dormiu com o chefe enquanto roubava informações de clientes não é propriamente uma referência profissional procurada. O perfil dela no LinkedIn agora diz que está à procura de novas oportunidades em gestão de retalho. Quase tive pena dela. Quase. Mas, na maioria, senti-me liberta. A empresa era minha agora. Completamente e sem ambiguidades. Promovi o Tom a diretor de informação e dei aumentos substanciais aos colaboradores que se mantiveram leais durante a transição. Éramos mais pequenos do que antes, mas mais fortes. Mais importante ainda, eu estava mais forte. A mulher que há 6 meses estivera na cozinha, com as mãos a tremer ao ler a traição do marido, parecia-me agora uma estranha. Essa mulher estava disposta a aceitar mentiras, a ignorar a sua intuição, a dar prioridade à paz em vez da verdade. Esta mulher, a que se sentava no gabinete de canto com vista para toda a cidade, nunca mais cometeria esse erro.
O meu telemóvel vibrou com uma mensagem. Por um segundo, o meu coração acelerou. Traumas antigos demoram a morrer, mas era apenas o Marcos, o ex-amigo do David, que se tornará um dos meus aliados mais fortes. Vi o artigo da Forbes sobre o crescimento da empresa. Parabéns! Bebidas hoje para celebrar. Sorri e respondi. Com certeza. Eu levo champanhe. O artigo da Forbes tinha sido a cereja no topo de uma vitória já doce. Da traição ao triunfo. Como uma executiva transformou devastação pessoal em excelência profissional. A jornalista focou-se no meu pensamento estratégico, nas minhas competências de gestão de crise, na forma como transformei um escândalo potencialmente destrutivo numa vitrine de liderança e força. Tornei-me quase uma lenda no meio empresarial. A mulher que destruiu o marido infiel no próprio gala da empresa. A executiva que escolheu o princípio em vez do conforto, a verdade em vez da negação. Começaram a chover convites para conferências de liderança, escolas de negócios, organizações profissionais femininas. Toda a gente queria saber como fiz. Como encontrei coragem para arrebentar com a minha própria vida de forma tão espetacular. A resposta era mais simples do que esperavam. Finalmente percebi que a minha vida valia a pena ser defendida. Nessa noite, ao caminhar pelo escritório depois de todos terem ido embora, parei na sala de reuniões onde tínhamos tido tantas reuniões com o David e a Rebecca. A sala onde provavelmente riram de mim, onde acharam que seria fácil afastar-me quando chegasse o momento. O espaço parecia diferente agora. Mais iluminado, de alguma forma. As paredes de vidro que antes me pareciam barreiras agora pareciam símbolos da transparência que sempre insisti em manter. Pensei naquela noite no gala. No momento em que me levantei e dei o golpe de misericórdia que acabou com a farsa deles para sempre. Os aplausos que se seguiram não foram pela destruição do meu casamento. Foram pelo reconhecimento de alguém que finalmente tomou as rédeas da sua própria história. Hoje em dia, as pessoas perguntam-me se me arrependo do que fiz, se gostaria de ter lidado com tudo em silêncio, em privado, sem o espetáculo público. A minha resposta é sempre a mesma. O único arrependimento que tenho é não ter percebido tudo mais cedo. Porque a verdade, quando finalmente vem à luz, vale sempre o custo de ser revelada. Mesmo que essa verdade destrua tudo o que pensava saber sobre a tua vida. Especialmente nesse caso.